No ar, Hora do Podcast. Olá, meu nome é Mariana Meyer. Olá, eu sou Leandro Carneiro. E eu sou Pedro Martins, e agora você confere um podcast sobre jornalismo especializado. O jornalismo passou por diversas mudanças ao longo do tempo. De editorias tradicionais como economia, política e segurança pública, o jornalismo passou a abordar também outras áreas do conhecimento. Atualmente, o jornalismo também aborda temas como games, música e cultura pop. A partir de agora, você confere histórias de jornalistas que escolheram atuar nesses tipos de jornalismo. O site Jornada Geek foi criado pelo jornalista Marco Barbosa. Nascido em uma disciplina de jornalismo online da faculdade, era chamado inicialmente de Assisto Séries BR. Com o passar do tempo, recebeu o nome de Cinefagia. O nome atual só veio quando Marco decidiu mudar o foco do site, passando a atingir outros campos da cultura pop. Ele explica de que tipos de notícias é composto o Jornada Geek. O Jornada Geek é composto muito em destaque por notícias de filmes que estão realmente em alta, né? Blockbusters de Hollywood, filmes de super-herói, nós temos um público muito grande voltado para isso. Games, né? Nós passamos a implementar games com o tempo e está crescendo. Nós estamos alcançando números legais com lives nas redes sociais e tudo mais, mas além das nossas críticas, né, resenhas do que recebemos, filmes, séries, listas, que sempre chamam muita atenção do público. Além desses conteúdos, o site também cobre eventos nerds no Brasil. Marco relembra os principais deles. Uma convenção de Supernatural foi a primeira que nós fizemos, que veio boa parte do elenco da série. Depois uma de The Vampire Diaries. Teve um evento de Game of Thrones do Brasil, quando trouxeram os figurinos, e nós fomos convidados pela HBO também. E eu fui fazer a cobertura desse evento na época, para assistir até os 2 primeiros episódios da 4ª temporada, quase um mês antes da estreia. E recentemente, né, nos últimos anos, todo comecinho de dezembro, eu tenho ido para São Paulo para cobrir a Comic Con Experience. Com 4 dias de programação, a Comic Con Experience reúne estúdios que trazem em primeira mão trailers especiais, cenas exclusivas e os principais astros do momento. Essa é uma oportunidade de ouro para Marco conseguir conteúdo em primeira mão para o seu site. Ele explica como é a rotina de trabalho durante a CCXP. É um ritmo bem mais puxado, os outros eram questão de um dia, né? Então ficava tudo mais fácil, mas a Comic Con Experience são 4 dias, diversos painéis de estúdios e tem os stands para cobrir, tirar foto de cosplay, tudo isso, então é uma questão mais puxada. No primeiro ano foi bem cansativo. Agora, depois que nós crescemos, ficou um pouco mais fácil. Hoje eu tenho acesso a algumas coisas que eu não tinha, mesmo estando credenciado desde o início. Então, agora é tudo mais tranquilo de se fazer. Durante as últimas edições da CCXP, Marco teve a oportunidade de entrevistar diversos artistas internacionais para o Jornada Geek. Ele reconhece esses momentos como os mais importantes de sua carreira junto ao site. A Comic Con Experience em São Paulo tem me proporcionado bons momentos nos últimos anos, já que eu participei de coletivas de imprensa bem legais, com nomes internacionais, como o elenco de Sense8, o elenco de Power Rangers, o Neil Patrick Harris, quando veio divulgar Desventuras em Série, né, Vin Diesel, então são coisas que me proporcionou um reconhecimento. Eu fiquei feliz em poder participar disso. O alcance do site fez com que Marco enchesse suas prateleiras de itens enviados pelos próprios estúdios produtores de filmes e séries. Marco lista quais presentes mais o marcaram. Tem 2 itens que eu recebi ao longo dos anos que são bem legais, que um foi um action figure do Batman, que veio com o lançamento do Batman vs Superman, e outra é recente, que eu recebi há 1 ou 2 semanas, que é um action figure do Homem-Aranha, só que essa é um pouco mais especial, porque só foram 3
dadas para a imprensa, e eu fui uma das 3 pessoas escolhidas para receber. Então eu tenho um apego maior com ela no momento. Ela simboliza um troféu para mim. O trabalho de Marco é feito de fã para fã. E como todo fã, Marco tem suas preferências. Ele explica como foi o processo de distanciamento entre o Marco produtor de conteúdo e o Marco fã. Eu aprendi a olhar com bons olhos para outras franquias, né, que não seriam as minhas favoritas com o tempo, até porque cresceram muito. Então eu acabei conseguindo separar. Lógico, eu continuo tendo meus personagens favoritos, tudo isso, mas eu sei reconhecer quando um outro personagem que não é aquele que eu falo, nossa, esse aqui é o personagem que eu amo. Eu sei reconhecer hoje quando ele tá bem e quando ele não tá. E foi uma experiência que eu fui pegando com o tempo, que eu fui separando um pouco isso, o produtor de conteúdo do fã de cinema. Marco também fala sobre o seu carinho e da importância desse tipo de jornalismo para as pessoas. Acredito que eu tenho um pouco mais de carinho e zelo por esse tipo de notícia, passar isso de uma forma mais detalhada, né? Apresentar uma pesquisa melhor sobre as fontes, de uma forma mais segura, tudo isso, para passar para o meu público, que no meio da correria do dia a dia e de todas as coisas que acontecem, acaba precisando de um pouco de cultura, de entretenimento, e eu acho que a gente faz isso, né, de uma forma eficaz e sempre trabalhando pelo melhor, querendo passar o melhor. Para conhecer o trabalho de Marco e dos outros colaboradores do Jornada Geek, é só acessar o site jornadageek.com.br, repetindo, jornadageek.com.br, lembrando que geek se escreve com as letras G-E-E-K. O jornalismo musical é outro segmento que vem marcando presença através de sites e blogs especializados. Aqui em Juiz de Fora, a produção de conteúdo jornalístico relacionado à música fica a cargo da revista Avenida Independência. A editora da revista, Lara Linhares, conta um pouco sobre a origem da revista. Eu comecei a produzir conteúdo para música em 2015, quando eu e alguns alunos de uma disciplina que eu ministrei na Faculdade de Comunicação da UFJF, de Jornalismo Cultural, fundamos a revista Avenida Independência, que se propunha a discutir sobre música autoral e independente aqui em Juiz de Fora. Basicamente, eu trabalhava com a edição dos conteúdos dessa revista digital. E foi assim durante um tempo. Sempre dando preferência para os artistas e eventos locais, a revista traz os principais eventos musicais da cidade, perfis de artistas, entre outros. Uma característica marcante da Avenida Independência é trazer artistas que não são tão populares ao conhecimento do público, mostrando a qualidade desses artistas e ajudando a divulgar seu trabalho. Lara ainda destaca outro diferencial da revista. O diferencial da revista hoje é o diferencial que a gente sempre perseguiu desde o início, né? Que é o diferencial do artesanal, que é o diferencial do cuidado com o que se está sendo produzido, né? É como se a gente olhasse cada coisa que a gente produzisse com um carinho extra, né? Então, a gente tem um cuidado extra na apuração, a gente tem um cuidado extra na redação, a gente tem um cuidado extra na edição, a gente tem um cuidado extra com a edição de imagem, com a edição de texto, né? Mas o nosso objetivo é sempre produzir um conteúdo que tenha a cara do artesanal. Lara conta um pouco sobre as características da produção de conteúdo musical. O conteúdo sobre música, o conteúdo jornalístico e o conteúdo no geral sobre música, ele está muito afinado com as características do ambiente de produção de conteúdo que a gente tem hoje, de conteúdo no geral, né? Então, a gente tem um ambiente que é o ambiente da rede, que é um ambiente digital, que é um ambiente que favorece, que é uma cultura que favorece, uma cultura de produção e de consumo, né? Cultura de produção, distribuição e consumo, que favorece a proliferação de conteúdos transmídia. E isso não só dentro da área da música. Eu acho que a música ela é favorecida por essa cultura. A cultura convergente favorece o conteúdo musical, já que proporciona várias formas de apresentar e fazer um conteúdo, assim como conta a Lara. E aí, considerando todos os formatos que esse conteúdo possa assumir,
né? Desde listas até agenda de eventos, né? Que é o que se vê mais, até reportagens mais aprofundadas, podcasts, playlists, né? Nos aplicativos, né? Spotify, Deezer, enfim. O mais importante é a gente produzir conteúdo que esteja alinhado com essa cultura convergente, né? Com essas possibilidades de narrativa transmídia, e produzir conteúdos que sejam mais transmediáticos, conteúdos que aproveitem das potencialidades dessa cultura convergente. Lara destaca ainda o maior desafio do conteúdo musical, o de tentar atingir o maior número de pessoas. Posso fazer, por exemplo, um texto sobre, enfim, mulheres que cantam rap, e usar o local para poder fazer a apuração desse conteúdo, mas eu preciso que esse conteúdo tenha um tipo de alcance e possibilidade de afetação que não seja territorializada, por exemplo, ou que potencialmente chegue também a pessoas que não se interessariam por rap, não se interessam por rap, né? Ou então que nunca imaginavam que existem tantas mulheres fazendo rap. Então, acho que o tipo de conteúdo tem que dialogar com o objeto desse conteúdo, né? Sobre o que se fala. Então, se a gente está falando de música, e a música é uma linguagem universal, a gente precisa também fazer desse conteúdo um conteúdo que seja potencialmente amplamente consumido. A revista Avenida Independência conta com conteúdos variados, como listas, perfis de artistas, podcasts, entre outros. Lara conta um dos conteúdos produzidos que mais chamou sua atenção. A gente fez um texto, acho que foi na segunda edição da revista, que foi a Tiffany Gonçalves que fez, em que ela fez um texto sobre, se eu não me engano, o Festival de Bandas Novas, daqui de Juiz de Fora, e ela usou um estilo muito próprio do New Journalism. E aí ela fez esse texto, está na segunda edição da revista, e ela utilizou vários recursos, né? Como a colocação de diálogos no texto, né? A mudança de ponto de vista. Então você não sabe se o narrador que está falando, ou se é uma personagem composta que está falando. Ali na hora do texto. Um texto super interessante, informativo. Para ver esse e outros conteúdos da revista, é só acessar o site medium.com/Avenida Independência. Lembrando que se escreve A.V Independência sem acento. Uma das várias áreas do jornalismo, e diria que uma das mais gostosas, é o jornalismo gastronômico. Esse campo vem expandido muito recentemente, apesar de não ser algo tão novo na nossa vida. Em Juiz de Fora, a Tribuna de Minas teve a coluna chamada Receita de Família, especializada em gastronomia, chegando até a ter um canal no YouTube, como relata a jornalista Júlia Pessoa, que trabalhou nesse projeto. A Tribuna tinha uma seção que se chamava Receita de Família, que por muitos anos foram sendo publicadas receitas de família, de fatos, e depois, por questão de facilidade, a gente foi expandindo para restaurantes, estabelecimentos, para cozinheiros, chefes, e para pessoas que têm interesse em gastronomia, mas que não faziam propriamente receita de família. Essa coluna foi evoluindo, depois de um tempo a gente teve um programa no YouTube, em que eu batia papo com as pessoas e elas preparavam receitas, que durou uma temporada, e nesse tempo o impresso mudou também. E a gente tinha uma coluna, nesse tempo eram publicadas as receitas do programa ao vivo, do programa do YouTube. E depois que o programa não teve uma nova temporada, a gente fez uma coluna que era sobre gastronomia, mas não só de receitas. Aí tinham matérias mais reflexivas, entrevistas, receitas também, e pequenas notinhas falando de eventos gastronômicos, que é mais ou menos o que a gente tem hoje numa coluna que foi idealizada por mim e pela Isabel Pequeno, que é editora de cultura, e que atualmente se chama Gastromai. Júlia, que trabalha nessa área há 3 anos, conta como foi a reação e a recepção do público com esse tipo de conteúdo ao longo dos programas. E eu acho que tem espaço em Juiz de Fora, sim. Juiz de Fora tem uma gastronomia muito pulsante, apesar de ainda haver um certo conservadorismo do público, de querer, às vezes, pratos mais tradicionais, como carnes e acompanhamentos tradicionais, arroz, batata, farofa, enfim. Ter essa tendência mais tradicional, eu acho que existe uma vertente da gastronomia muito pulsante, muito contemporânea, e o público acompanha isso de certa maneira. O público juizforano de gastronomia vem evoluindo também.
Então, acho que tem interesse no jornalismo gastronômico também, de uma forma geral, como vem acontecendo no Brasil. Júlia recentemente lançou seu livro Heteronímia, que reúne crônicas e pensamentos sobre o cotidiano e revela que não escreveu muito sobre a questão gastronômica em seu livro, mas sim nas consequências que a ideologia sobre o corpo perfeito pode trazer para as pessoas. No meu livro eu não relato especificamente nenhuma experiência gastronômica. Eu me lembro que uma das crônicas que estão no livro é uma crítica sobre essa obsessão com magreza, as pessoas se privarem do direito e do prazer de comer por uma loucura estética com a imagem de estarem sempre magras, sempre muito belas. E tem um desequilíbrio, na verdade, né? Porque alimentação, uma alimentação saudável não quer dizer você se privar de prazeres e tal. A pessoa tem que ser equilibrada. Foi uma crítica que eu falo, assim, de a gente não abrir mão do brigadeiro, não abrir mão, sei lá, do hambúrguer. Porque comer é uma experiência sensorial, muito mais do que contar calorias e nutrientes, é um prazer social, é um prazer que está em muitos níveis, além de se alimentar para estar vivo, para ter energia para viver. E como nem tudo é perfeito, Júlia conta sobre uma situação engraçada e inusitada que aconteceu durante a gravação do programa. Olha, a situação mais inusitada que eu lembro de ter acontecido foi quando eu apresentava o programa e a gente gravava sempre de manhã e tinha os ingredientes certos, que a gente comprava, o convidado do dia levava uma lista, a gente comprava e ele preparava o prato lá na hora. O programa era gravado, mas editado e exibido no YouTube, mas não tinha como refazer as coisas. E eu lembro uma vez que um dos convidados provou o prato, falou assim, ai, errei o sal, botei sal demais. E não tinha como voltar. Então, assim, ele sabia que estava errado, ele se desculpou e tal, mas a gente gravou, tipo, mantendo a linha, falando, não, porque esse prato, papapá, mas o prato realmente ficou salgado, mas a gente deu a receita certa, a informação estava certa. Mas o preparo final, na hora, o cara errou a mão. E a gente fez a bonita e falou, não, tá tudo certo, mas nada muito mais inusitado do que isso. E como o assunto é comida, nem todos compartilham os mesmos gostos, como o caso da Júlia, que em um dos seus programas experimentou um alimento bem comum em nossos pratos, mas que não agrada o seu paladar. Eu não me lembro de até hoje ter experimentado um prato muito exótico, que eu achei que não fosse gostar, ou de ter que recusar. Já comi, tenho umas curiosidades, assim. Eu, por exemplo, não como feijão, não gosto de feijão. Mas eu acho também que eu estou numa idade que eu, tipo, como coisas que eu não amo, mas não tem nada que eu digo, não como de jeito nenhum. Então eu já comi, tipo, hambúrguer de feijoada, bolinho de feijoada, para lembrar, assim, só agora lembrando de um ingrediente que eu não como, que é feijão, que é até muito comum, né? Mas nenhuma comida muito exótica, não. E eu acho que eu provaria também, porque eu gosto dessas experiências gastronômicas. Mesmo que pudesse me assustar um pouco de princípio, eu provaria de todo jeito. Acompanhe mais o trabalho da Júlia em sua coluna Antes que eu me esqueça no site da Tribuna de Minas. Esse podcast é uma produção da disciplina de radiojornalismo do 5º período do curso de jornalismo da Faculdade de Comunicação da UFJF, sob a orientação do professor Ricardo Bedendo. Redação, Leandro Carneiro, Mariana Meyer e Pedro Martins. Operação de áudio, Josemar de Souza. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. A melhor frequência. FM 103,9 Rádio Facom.